Minha irmã, meu irmão, passado o ciclo do Natal do Senhor, retomamos o tempo comum ou tempo ordinário na liturgia da Igreja. Esta primeira etapa do tempo comum se estenderá até a terça-feira, véspera da quarta-feira de cinzas, quando a Igreja iniciará mais uma quaresma. A liturgia do tempo comum vai nos alimentar com a palavra do Senhor, a fim de nos fortalecer na vivência da fé em Jesus Cristo, nosso Senhor, e de nos preparar para dar testemunho da fé batismal. Viver como criaturas novas, lavados nas águas do batismo e ungidos pelo Espírito Santo. Somos todos chamados a levar ao mundo o bom perfume de Jesus Cristo, a iluminar com nossas atitudes caminhos novos para um mundo novo. Prepare-se agora para ouvir o texto sagrado de hoje e fique atento à palavra que será proclamada, mas antes suplique comigo. Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, vós vos revelastes Deus da palavra, quisestes dialogar com a humanidade de modo especial por Jesus, o Verbo encarnado. Queremos escutar, acolher e meditar vossa palavra. Derramai em nós o espírito de amor. Concedei-nos um coração que escuta, pondera, discerne e escolhe, em conformidade com vossa santa vontade. Enchei-nos do ardor missionário para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, Jesus Cristo, luz do mundo. Fazei de nós servidores do vosso reino e operários da fraternidade, e deixai a Senhora Auxiliadora nos acompanhar nos caminhos desta história, inspirando-nos o cuidado pela vida e a promoção da paz. Assim seja. Amém. Irmãos, a lei possui apenas o esboço dos bens futuros e não o modelo real das coisas. Também com seus sacrifícios sempre iguais e sem desistência, repetidos cada ano, ela é totalmente incapaz de levar à perfeição aqueles que se aproximam para oferecê-los. Se não fosse assim, não se teria deixado de oferecê-los. Se os que prestam culto, uma vez purificados, já não tivessem nenhuma consciência dos pecados, mas ao contrário, é por meio deste sacrifício que anualmente se renova a memória dos pecados, pois é impossível eliminar os pecados com sangue de touros e bodes. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo afirma: Tu não quiseste vítima nem oferenda, mas formaste-me um corpo. Não foram do teu agrado holocaustos nem sacrifício pelo pecado. Por isso eu disse: Eis que eu venho. No livro está escrito a meu respeito: Eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade. Depois de dizer: Tu não quisestes nem te agradaram vítimas e oferendas, holocaustos, sacrifícios pelo pecado, coisas oferecidas segundo a lei. Ele acrescenta: Eu vim para fazer a tua vontade. Com isso, suprime o primeiro sacrifício para estabelecer o segundo. É graças a essa vontade que somos santificados pela oferenda do corpo de Jesus Cristo, realizada uma vez por todas. Minha cara irmã, meu caro irmão, nesta terça-feira da terceira semana do Tempo Comum, escutamos mais um trecho da Carta aos Hebreus, a saber, o capítulo 10, versículos de 1 a 10. A Carta aos Hebreus visa demonstrar a superioridade de Cristo em relação aos antigos sistemas judaicos, especialmente o sacerdócio e os sacrifícios do Antigo Testamento. No capítulo 10, o autor compara os sacrifícios do Antigo Testamento com o sacrifício perfeito de Cristo, que, ao contrário dos sacrifícios repetidos realizados pelos sacerdotes, é definitivo e eficaz para a purificação dos pecados. O capítulo 10 segue a argumentação que começa no capítulo 9,
onde a superioridade de Cristo como sumo sacerdote e mediador da nova aliança é explicada. O versículo 1 do capítulo 10 destaca a insuficiência dos sacrifícios repetidos e prepara o caminho para a apresentação do sacrifício de Cristo como a solução para o pecado. O autor inicia afirmando que a lei mosaica, com seus sacrifícios e rituais, era apenas uma sombra das coisas que viriam com Cristo. Ela apontava para a necessidade de purificação e reconciliação com Deus, mas seus sacrifícios repetitivos eram incapazes de aperfeiçoar verdadeiramente os adoradores. Nos versículos 2 a 4, o autor aponta para a limitação dos sacrifícios antigos. Se os sacrifícios de touros e bodes tivessem sido eficazes, não teriam sido repetidos todos os anos. Na realidade, esses sacrifícios apenas renovavam a lembrança dos pecados, mas não proporcionavam a verdadeira purificação. A repetição desses rituais demonstrava sua insuficiência para lidar com o problema do pecado de forma permanente. Cristo, por sua vez, oferece um sacrifício definitivo. Na sequência, versículos 5 a 7, o autor fala do corpo de Cristo como sacrifício. Inicialmente cita o Salmo 40, para mostrar que, em vez dos sacrifícios de animais, Deus desejava a obediência e um coração disposto a cumprir sua vontade. A formação de um corpo em Cristo é uma referência ao fato de que ele veio ao mundo em forma humana para cumprir a missão de reconciliar a humanidade com Deus. O sacrifício de Cristo não é apenas um ato ritual, mas uma entrega total de sua vontade à vontade do Pai. Por fim, nos versículos 8 a 10, o autor sublinha que ao oferecer seu corpo, Cristo veio para fazer a vontade do Pai, substituindo o sistema de sacrifícios da antiga aliança. Este sacrifício é único e suficiente para a santificação dos crentes. A obra de Cristo, realizada uma vez por todas, traz uma santificação definitiva para aqueles que são chamados a viver em conformidade com a vontade de Deus. Para nós hoje, o sacrifício de Cristo deve ser uma fonte constante de gratidão e reflexão. A compreensão de que Cristo se entregou uma vez por todas para a remissão dos pecados nos convida a viver em resposta a este amor imenso e sacrificial. Esse sacrifício também nos chama a viver de maneira obediente à vontade de Deus, imitando o exemplo de Cristo que disse: "Eis-me aqui para fazer a tua vontade". Como discípulos de Cristo, somos chamados a viver a santificação que Ele nos proporciona pela entrega de nossas vidas à sua vontade, vivendo em conformidade com o Evangelho e trabalhando para manifestar o reino de Deus em nossa vida cotidiana. Oremos. Ó Divino Pai Eterno, tendo ouvido e meditado a palavra sagrada, concedei-nos dar testemunho da luz do vosso amado Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele que vive e reina convosco, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E venha sobre você, minha irmã, sobre você, meu irmão, sobre sua família e sua comunidade, a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.